Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Procurador. Eu sou Ricardo Cardoso e hoje vamos falar sobre questões objetivas. Qual é a necessidade de fazê-las? Bem, quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta de fazer muitas questões objetivas. Eu queria trazer um pouco para vocês porque eu entendo que é muito importante que você faça questões objetivas. Tá? Questão objetiva não é só fazer questão objetiva a esmo. Existe uma estratégia e dentro da estratégia ela faz sentido. Por isso que é necessário que, além de você ver esse vídeo, que vocês vejam os outros vídeos também, que nós vamos tratar a respeito de todas as estratégias dentro de um conjunto em que fazer questões objetivas vão fazer total sentido na sua aprovação. Por que se faz questão objetiva? No meu entender, tá? O primeiro ponto de se fazer questão objetiva é atestar a sua ignorância. O que eu quero dizer com atestar a sua ignorância? Porque às vezes nós achamos que somos muito bons em algumas determinadas matérias, tá? E aí, quando a gente vai fazer questões objetivas, a gente vai descobrir que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. E por outro lado, às vezes em outras provas a gente vai muito melhor do que a gente acharia que a gente vai. Então, qual é a intenção de a gente fazer questões objetivas? A gente faz questão objetiva para quê? Para a gente ter um diagnóstico do nosso conhecimento. É o primeiro motivo, um diagnóstico do nosso conhecimento. Um segundo motivo, que eu entendo também, é uma estratégia de aprendizado. Uma estratégia de aprendizado por quê? Por meio do erro, você constata quais são as matérias que tu tem mais dificuldade. E dessa dificuldade, você vai aprender as respostas corretas para aquelas questões que você errou. E aí entra numa outra estratégia nossa, que é a estratégia do concurso. Do concurso não, do caderno. Desculpe. A estratégia do caderno ela vem justamente para fazer um resumo das nossas questões que a gente errou, e isso a gente vai tratar em outro vídeo no detalhe. Então, primeiro, né, a gente atestar nossa ignorância. Bom, segunda parte, a gente ter ali um conhecimento das matérias que a gente mais erra, mais acerta, para a gente formular um estudo específico no que a gente mais erra. E um terceiro motivo que eu entendo também necessário é para a gente aprender a raciocinar como examinador. O examinador de uma prova objetiva, ele não é como um outro examinador qualquer. Essa pessoa, às vezes, ele faz prova não para uma, não para duas, não para 100, 1000. Às vezes, ele faz a mesma prova para 200 mil pessoas. E como vocês sabem, o próprio nome diz, né? A questão é objetiva. Então, a pessoa que fez no Acre e a pessoa que fez no Rio Grande do Sul, elas têm que ter ciência que a resposta é uma só e que elas podem ir em determinado documento e extrair aquela resposta correta. Então, qual é a grande dificuldade de fazer uma prova objetiva? É que todas essas pessoas tenham essa consciência de que existe só uma questão correta e essa questão é a A ou é a B ou enfim, é objetivamente respondível aquela questão. Então, pode ser trivial, mas não é tão trivial. Fazer uma questão que permita que haja dúvida entre uma questão ou nenhuma das questões estejam corretas, elas acabam, às vezes, por judicializar o certame. E quem já fez concurso de juiz, delegado, procurador, sabe que muitas vezes os concursos são suspensos por causa de uma questão apenas. Porque uma questão é a diferença de 50 passarem, 20 passarem, ou, enfim, ter muito menos que os candidatos para a segunda fase. Então, a formulação da prova objetiva ela é muito complexa. Então, para que a gente precisa fazer bastante questões? Para a gente internalizar que a prova objetiva tem uma forma de ser feita. Por mais que você conheça o conteúdo nos livros, e já leu várias vezes os livros, doutrina, conhece os doutrinadores, sabe até o que os doutrinadores pensam, inclusive os doutrinadores foram teus professores. Mas, enfim, na hora de botar no papel e formular uma questão objetiva, a técnica é outra. Então, quando nós vamos fazer provas objetivas, a nossa intenção é justamente ingressar naquele
naquele momento, naquele contexto, de que a gente precisa responder a prova de uma maneira muito, muito direta. Muito direta. Então, nós precisamos ter esse racional na hora de fazer provas objetivas. Eu sempre optei por fazer apenas 2 bancas, que era a Fundação Carlos Chagas e a CESP, que agora mudou de nome, Sebraesp, sei lá qual é o nome agora, é um nome aí difícil, do UNB. Por que eu sempre optei por fazer essas 2 provas apenas? Porque o examinador, ele tem, digamos que uma letra. O que quer dizer a letra do examinador? A mesma questão sendo formulada pela FCC e pela antiga CESP, não necessariamente tem a mesma questão correta. Então, uma coisa que eu sempre me chamou a atenção, por exemplo, que a FCC gostava de fazer questões que faziam diferenciação entre 3 meses e 90 dias. Então, ela botava lá, a resposta é 3 meses e a resposta é 90 dias. E aí, se tu botasse 3 meses, não era 90 dias, e 90 dias não era 3 meses. Então, a FCC, ela tem essa forma, ela utiliza essa pedagogia nas provas objetivas dela. Já a CESP, se bota 90 dias ou 3 meses, a CESP não está se importando muito com isso. Então, para que a gente faz questões objetivas? Para aprender isso. Para aprender qual é a letra, o que ele pede, o que ele quer e qual é a forma como ele aborda e ele quer te extrair o teu conteúdo. Então, esse é um dos grandes motivos de tu fazeres questão objetiva e de bancas separadas. Por exemplo, tu não faz todas as bancas ao mesmo tempo. Eu acho isso ruim. Eu acho isso muito ruim. Se você vai fazer uma prova e essa banca é uma banca específica do Rio de Janeiro, tente achar todas as questões possíveis do Rio de Janeiro. Dessa banca, entenda como a banca gosta de escrever as questões, se as questões são longas, se as questões são curtas. É para isso que a gente faz questão, para a gente abrir a prova e não se deparar com algo novo. E o resultado das nossas questões vai ser esperado, porque a gente já conhece a forma pela qual a banca gosta de nos cobrar as questões. E não se esqueçam, o que importa é o gabarito da banca, não o nosso gabarito, o que a gente acha correto. O gabarito que nos faz passar é o gabarito da banca. Então, nós temos que ir atrás do gabarito da banca. Outro motivo que me fez também pensar e despertar mais sobre as questões objetivas e refazer várias questões de prova, etc. Eu uma vez vi uma palestra do Paulo Jorge Leão, para quem não sabe, é o dono da Ambev, e o homem mais rico do Brasil. Ele foi para Harvard e não queria estar em Harvard, ele estava lá por uma obrigação que ele não queria, e aí ele fazia administração lá, e aí ele foi estudar uma forma de se formar o mais rápido possível para ir embora de Harvard. E aí o que ele descobriu? Ele foi para a biblioteca de Harvard e começou a pegar as provas anteriores dos professores que aplicava a matéria. E lá ele descobriu que acontecia não raras vezes de os professores repetirem as mesmas questões. As mesmas questões. E elas vinham se reiterando. Com essa estratégia, Paulo Jorge Leman, da Ambev, conseguiu se formar em Harvard em 2 anos e meio. Então, foi muito da estratégia que eu utilizei também para mim. Então, quando você faz, por exemplo, uma prova de direito constitucional, tá? E você fez 1000 questões de direito constitucional, é muito difícil que alguém consiga fazer uma questão de direito constitucional objetiva naqueles padrões que nós tratamos sem que eu já não tenha visto algo parecido. Imagina o seguinte, vamos falar sobre liberdades individuais. Eu fiz 200, 300 questões sobre liberdades individuais. É muito difícil alguém conseguir criar uma questão que eu já não tenha visto, ou pelo menos tenha uma ideia de como possa ser essa resposta. E é isso que nós buscamos quando fazemos questões objetivas. Antever o gabarito correto. Tá? Pode ser trivial, mas não é nada trivial. As pessoas me conhecem por ter feito muitas questões para minhas provas de concurso, e eu quero compartilhar contigo que eu fiz em torno de mais ou menos 4 a 5 mil questões objetivas
para cada concurso que eu fiz. Então, eu acho que esse é um bom número para quem quer começar. Às vezes, quem não faz questão acha que o número é pouco, quem já faz acha que é muito, mas enfim, você tem que ver a sua realidade, quantas horas você tem de estudo, qual é a sua rotina, se você pode fazer mais no final de semana, e adaptar para a sua realidade. Eu pretendo trazer um outro vídeo em que a gente vai tratar mais especificamente do dia a dia, de como fazer questões objetivas, como é que a gente faz no dia a dia, porque falar genericamente assim, eu sei que não chega. Então a gente vai tratar mais objetivamente disso. Vamos tratar também sobre metas de estudo, metas diárias, metas semanais, e isso vai vir nos próximos conteúdos. Então eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, toquem o sininho aí para receber nossas notificações, e logo vocês estarão recebendo a segunda parte do vídeo sobre questões objetivas, tá bem? Muito obrigado e um grande abraço a vocês.